Meus amados e meus queridos irmãos, uma vez mais estamos aqui. Nesta oportunidade, queremos cumprimentá-los a todos com a paz do Senhor e Jesus. E para nós é um motivo de alegria e uma honra muito grande tê-lo você aqui assistindo este vídeo, que é uma ferramenta deste canal para estar ajudando a professores, a mestres da Escola Bíblica Dominical. E é também uma ferramenta para estar edificando as vidas e servindo de livro espiritual para quem assistir, para quem ouvir, para quem observar os princípios contidos nesta edição desta ferramenta de Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, eu quero convidar a você a estar com seu coração aberto para estudarmos junto um tema que é da segunda lição do quarto trimestre de 2016, que vem por tema a provisão de Deus em tempos difíceis. O texto áureo se encontra em 1 de João, capítulo 2, e o versículo 17, que diz assim: "E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre." Então, meus queridos, todas as palavras que aqui forem dirigidas serão baseadas ou estarão subordinadas a este tema, que é a provisão de Deus em tempos difíceis. O nosso texto áureo, ele é escrito pelo evangelista João na sua primeira carta e fala acerca da concupiscência do mundo. João diz que a concupiscência do mundo ela vai passar e o mundo junto com ela, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanecerá para sempre. Glória a Deus. Meus queridos, a verdade prática diz assim: a Igreja de Jesus Cristo é o farol para um mundo em trevas e decaídos. Uma vez mais, vemos aqui a Igreja retratando, exemplificando aqui uma luz, um farol. Um farol que tem dois tipos de luz, a luz baixa e a luz alta. E observamos que a Igreja ela tem essa responsabilidade, tanto de brilhar, de iluminar o tempo presente, como também o tempo futuro, levando também para a eternidade. Então você, como igreja, tome bastante cuidado, pois você é um farol que brilha tanto aqui no tempo presente, como também no tempo por vir. Você é responsável para estar abrilhantando tanto a sua era como as eras futuras. Então vale a pena nós estarmos vigiando e observando os princípios bíblicos, para que nós sejamos bem-sucedidos como faróis, como pessoas que venham brilhar em um mundo que está em densas trevas e está decaído. Que nós sejamos estas pessoas que venham fazer toda a diferença como Igreja de Cristo. Nesta lição de hoje, ela vem com 3 pontos. O primeiro ponto, ele vai trazer acerca de que nós, no final desta lição, devemos reconhecer que a provisão divina em um mundo de crise. A provisão divina em um mundo de crise. Primeiro ponto, nós vamos estar trabalhando esse contexto. Nós vamos ver a provisão de Deus presente em todas as crises. O comentarista ele vai trazer alguns exemplos de crises que aconteceu com o povo de Israel. Ele também vai nos apresentar a vida de Elias, a provisão de Deus na vida do ministério profético de Elias. E no segundo ponto nós temos que compreender que o mundo atual está caótico. Nós vamos ver no segundo ponto essa relação com o mundo atual. Por que ele está vivendo nessas densas trevas? Por que ele é considerado caótico? Tudo isso nós vamos estar observando no segundo ponto. E o terceiro ponto, ele vem explicar as características
do mundo atual. Quais são as características que marcam o mundo atual? Isso nós vamos ver no terceiro ponto. O primeiro ponto fala sobre a provisão divina em um mundo caótico. O primeiro tópico fala sobre a provisão de Deus no deserto. Meus queridos, a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro que fala a história da saída do povo do Egito. O povo que estava ali vivendo em cativeiro já há 400 anos. Agora o povo é liberto por intermédio de Moisés. Moisés era um instrumento de Deus para libertar o povo das mãos de Faraó, do Egito. E o povo, eles começaram agora a adentrar o deserto. E ali diz a história, que aquele povo, quando eles chegaram ali ao pé do Monte Sinai, eles agora começaram a se lastimar, a dizer, olha, não poderia Deus ter feito com que nós morrêssemos lá no Egito? Pelo menos nós íamos morrer lá, mas lá nós estaríamos perto das panelas de carne do Egito. E nós vemos aqui o povo levantando aquela contenda a ponto de soar nos ouvidos de Moisés. E Moisés, ele vai diante do povo e intercede pelo povo. E ali Deus dá uma palavra a Moisés. Deus, ele dá uma provisão a Moisés. E Moisés agora ele vai ao povo e diz, olha, amanhã vocês vão comer maná. Amanhã vocês vão comer carne. E a Bíblia diz que a provisão, ela não veio da terra, ela veio do céu. Que isto não era algo perene, não. Isto era algo que ela ia se acabando. O maná, ele não servia para a pessoa estocar, né? Ele não era perene, não era eterno. A pessoa pegava só a porção de comer durante aquele dia. Mas quando chegava no sábado, ele poderia pegar para 2 dias. Que ele pegava na sexta, ele poderia pegar para a sexta e para o sábado. Então, os mandamentos de Deus, eles foram sendo aos poucos descumpridos. A provisão de Deus que Deus tinha dado ao povo, havia pessoas ali tão gananciosas que eles enchiam os cestos, né? Pegava mais. E no outro dia, eles iam lá e estava podre, né? Não prestava mais para o consumo, porque a ordenança de Deus foi essa, de que eles pegassem só para o consumo diário. E quando eles pegavam para o sábado, o interessante é que não apodrecia, né? Pois estava dentro das ordenanças de Deus. E nós aprendemos isso com esta história, é de que quando Deus provê uma coisa, nós devemos estar no centro da sua vontade. Nós devemos procurar agradá-lo em tudo. O segundo tópico, ele vai nos falar sobre a provisão de Deus para Elias em Querite. Está lá em 1 Reis capítulo 17. Você, com um tempinho, examine bem esta história, pois fala a história bíblica do profeta Elias, que Deus falou a Elias dizendo, olha, vai lá para a região de Querite, e lá tu não te preocupas com a crise que está afetando todos os limites de Israel, pois eu vou prover para ti carne e pão, e a água tu bebe lá do riacho, Querite. E ali a história diz que o profeta ele foi, e a Bíblia diz que pela manhã os corvos iam levar carne e pão, e ao anoitecer da mesma forma, ia levar carne e pão para o profeta. E nós vemos a provisão de Deus na vida e no ministério do profeta Elias. Nos dias de hoje não é diferente. Talvez a crise possa estar avassalando a todos, mas sempre Deus tem dado provisão aos seus. Deus sempre tem aberto portas para abençoar o seu povo, tanto na área espiritual, na área financeira, na área até mesmo emocional, na área familiar. Todas as áreas, Deus ele mostra a sua provisão. E por isso nós temos que estar sempre crendo que o Senhor ele é um Deus provedor. Ele é um Deus que provê tudo para aqueles que nele confiam, para aqueles que pegam toda a sua confiança e deposita aos pés do Senhor.
Segundo tópico do primeiro ponto, fala sobre o profeta Elias lá em Queriate, a provisão de Deus. Agora o terceiro tópico fala sobre a provisão de Deus para Elias em Serepta. Está lá em 2 Reis, capítulo 17, do verso 8 em diante, que conta a história, que ali, quando o riacho secou, o Senhor falou outra vez com o profeta e disse: olha, tu vai agora para Serepta, porque lá tem uma mulher viúva e ela vai cuidar das tuas necessidades. E nós vemos que o profeta, quando ele chegou ali à porta daquela cidade, ele avistou uma mulher de longe, catando gravetos. Então ele se aproxima daquela mulher e ele pede para que aquela mulher pegasse água para ele. E quando aquela mulher vai indo pegar água para ele, ele diz: ei, para aí, traz também para mim um bolo. E aquela mulher diz: não, eu estou aqui catando gravetos para mim fazer um pouco de bolo, um pequeno bolo para mim e para o meu filho, para nós comermos, depois nós morreremos, porque não temos mais nada. Mas Elias diz: vai, faz primeiro para mim e traz, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: não faltará farinha na tua panela e nem azeite na tua botija. E nós vemos Deus uma vez mais prometendo ao profeta Elias que haveria alguém que ia cuidar dele. E a provisão de Deus entrando na casa daquela viúva, entrando na casa daquela mulher. Quando nós olhamos pela lógica para a vida daquela mulher, para onde o profeta Elias se encontrava naquele momento, pela lógica nós achamos que está errado, pois a lei dizia que as viúvas é que tinham que ser cuidadas. Mas Deus, quando Ele quer operar na vida de alguém, Ele faz desta forma. Ele pega e torna as coisas ao avesso, de acordo com a nossa lógica, de acordo com a visão humana. Mas na de Deus, é sempre a provisão de Deus, que é suprema, que está acima de todas as coisas. Para nós parece ilógico, mas para Deus estava se cumprindo ali um cuidado e um princípio bíblico, de que Deus ele cuida tanto do órfão, como da viúva, como também do estrangeiro. E Elias ali naquela cidade, ele era um estrangeiro, pois ele não habitava ali naquela cidade. E ali Deus, ele trouxe provisão para aquela casa, durante 3 anos, que foi os 3 anos que Elias profetizou que não haveria chuva sobre a terra de Israel. O segundo ponto fala sobre um mundo caótico. Ele vem com 3 tópicos também. O primeiro tópico vai falar sobre o mundo jaz no maligno. Nós entendemos pelas Escrituras que o mundo ele é um sistema governado pelo mal, pelo maligno. A tendência é sempre a destruição, a corrupção, sempre o distanciamento de Deus, nunca a aproximação. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que o mundo nem sempre, a palavra mundo, ele tem o mesmo significado. Aqui neste versículo que o comentarista ele nos dá, nesse primeiro tópico do segundo ponto, que o mundo jaz no maligno, foi até João quem escreveu, nós entendemos que aqui ele está falando do sistema que rege o mundo, é um sistema que o inimigo que toma as rédeas. É ele que influencia tanto os governos, tanto os seres humanos para a destruição, para a corrupção. Mas em outros versículos da Bíblia, a palavra mundo ela já aparece como cosmo, já aparece como criação de Deus. Então nós entendemos que o mundo que jaz no maligno ele é um sistema governado pelo inimigo, sob influência do inimigo, que é o distanciamento de Deus, que é as mazelas do pecado, que é a destruição da raça humana, da alma humana. Então, meus queridos, nós precisamos sempre ficarmos atentos, vigiar, orar e ter uma vida cristã destacada das demais, sempre procurando santidade, porque senão nós estaremos nessa fileira que vai caminhando rumo à corrupção, rumo à destruição. Então a igreja ela precisa ser um farol que venha brilhar, que venha dar luz nesse mundo de treva, nesse mundo caótico. O
Segundo ponto, o segundo tópico do segundo ponto, fala sobre o mundo globalizado. Nós entendemos aqui nesse tópico que o mundo ele tem se globalizado. O que é a globalização? É a interação do mundo, o mundo todo. Você faz uma coisa aqui no Brasil, lá no outro lado do mundo, no Japão, alguém já está vendo, né? Em tempo real a pessoa já pode ter notícia do que aconteceu aqui. Então é a globalização. E nós percebemos que o homem tem usado isso para pecar. A globalização, o desenvolvimento, ele tem vindo. É necessário vir. Mas nós percebemos que o mundo, ele globalizado, ele mais rapidamente caminha para a sua total destruição, para a sua total separação aí de Deus. Então nós entendemos que o mundo, primeiro tópico, jaz do maligno. Segundo ponto, que é um mundo globalizado. E o terceiro tópico vem falando sobre tempo de mudança. É um tempo que ele não é instável. A lição passada nós falamos um pouco sobre o que era errado ontem, já não é mais errado hoje. E já no terceiro ponto, tem um tópico que nós vamos falar sobre o relativismo. E é exatamente isso. Esse terceiro tópico aqui, do segundo ponto, ele está reforçando este pensamento de que o tempo ele está em constante mudança. O tempo ele está mudando cada vez mais. E essas mudanças que acontecem, elas em primeira instância vêm ferir os princípios da palavra de Deus. Em primeiro momento, elas ferem aí a parte que envolve o homem a Deus, que é a sua fé. Essas mudanças elas vêm mais para deturbar o conhecimento que nós temos de Deus. Ela vem mais para afastar, para procurar desfalecer o nosso amor, a nossa fé a Deus. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que estar observando bem, né? Como já disse, os princípios da palavra de Deus. Pois se nós nos afastarmos da Bíblia, nós estaremos aí no mesmo destino que o mundo está caminhando. Nós estaremos fazendo algo inútil neste mundo. Pois a pessoa que não tem Deus, que não tem e nem se preocupa com a sua vida na eternidade, ela nada está fazendo nesta vida. Terceiro ponto fala sobre as características do mundo atual. Então, quais são as marcas que caracterizam o mundo atual? O mundo que estamos vivendo. Nós observamos que a primeira grande característica que marca o nosso mundo atual é uma sociedade centrada no homem. É o humanismo reinando. Nós observamos que a humanidade hoje, ela está endeusando o homem. Ela está tirando Cristo lá do centro e colocando alguém. Ela está tirando Deus lá do altar e colocando alguém. Então nós observamos que a humanidade ela vive centrada no humanismo, no homem. O homem, em certos lugares e ocasiões, ele tem tomado o lugar de Deus. Ele tem sido adorado no lugar de Deus. Ele tem sido honrado no lugar de Deus. Ele tem sido engrandecido no lugar de Deus. E observe os senhores e senhoras que estão a nos assistir. Deus, ele não dá a sua glória a outra. Então, meus queridos, nós temos que ver que o humanismo, ele é sim uma característica do mundo atual. Mas essa característica do mundo atual, ela não pode penetrar nos nossos corações, na nossa mente, na nossa alma e nem nos nossos templos. Ela tem que ficar da porta do templo para fora, da nossa vida para fora. Mas uma vida cristã, o único altar, a única pessoa que está no altar, na direção de uma vida cristã é Cristo. É o Senhor. É Ele que é o nosso Salvador. É Ele que é o nosso Senhor. Então nós devemos tirar isso dos nossos corações, esse pensamento de estarmos honrando, de estarmos pegando o que é de Deus e dando ao homem. Vamos dar ao homem o que é do homem e dar a Deus o que é de Deus, que é a adoração, que é o temor, que é o tremor, que é o respeito. Que nós devemos ser
disciplinados, tanto na casa de Deus, como por onde quer que nós andemos, pois assim nós estaremos brilhando, fazendo a diferença, sendo o sal da terra, sendo a luz que brilha no mundo. O segundo tópico fala sobre uma sociedade relativista. O que é uma sociedade relativista? É a segunda característica do nosso mundo atual. Segunda característica, que é o relativismo, diz que não existe verdade absoluta, que não existe uma verdade que vale para todos os lugares, para todas as culturas, para todas as sociedades, para todas as pessoas. É relativo. É isso que eles pregam. Dizem que é relativo, mas na verdade nós sabemos que a Bíblia, ela traz uma verdade que ela é atual, que ela é um termo geral. Ela é uma verdade absoluta. Ela não pode ser abrogada, ela não pode ser desprezada. Então observe os senhores que o relativismo, ele tem tomado o espaço, ele tem ganhado espaço, não somente no mundo atual, lá fora, mas também na vida de muitos cristãos, na vida de muitos crentes. Hoje, se você chegar em um determinado local, onde tem muitos cristãos ali reunidos, você pode estar fazendo uma pesquisa, ou indagando algumas pessoas ali, você vai ver que o relativismo, ele está centrado na vida e no pensamento e nas palavras destas pessoas que se dizem ser cristãs. Por falta de vigilância, por falta de conhecimento, por falta de comunhão com o Espírito Santo, por falta aí de Deus, né? De professar a verdade, que é a verdade absoluta da pessoa bendita de Jesus na vida daqueles que creem, que o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas. O terceiro tópico, o terceiro ponto, fala sobre uma sociedade secularizada. Meus irmãos, essa é a terceira característica que marca o terceiro ponto. A terceira característica que marca o mundo atual é uma sociedade secularizada. Ah, meus queridos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que o secularismo, na atualidade, ele tem se esticado mais, ele tem aumentado mais do que nos tempos da igreja primitiva, do que na época aí que o cristianismo ele começou a ganhar força no século XVI. A secularidade hoje, ela tem prejudicado muitos cristãos, muitas pessoas de se achegarem a Deus ou de continuarem, de preservarem a sua comunhão com Deus e com seus irmãos. Por causa da secularização, muitas coisas que não eram admitidas na igreja há tempos, há anos atrás, há décadas atrás, hoje nós vemos que tem adentrado. E isso afeta de uma forma direta, pois confronta muito bem os princípios da palavra de Deus. Nós vemos que essa secularização, ela tem tomado de conta tanto dos líderes que estão à frente das igrejas, como até mesmo da grande massa dos crentes. E eles têm sido aí crentes secularizados. Tanto é verdade que quando nós adentramos em um culto, nós observamos que mais tem entretenimento do que a pregação da palavra. Ora, meus queridos, quando nós vamos em um ambiente que se diz igreja, é para ouvir a pregação do Evangelho, é para ouvir o ensinamento da palavra de Deus, é para ouvir louvores que exaltam a pessoa bendita de Jesus. Mas nós vamos, e quando nós adentramos a esse ambiente, nós observamos que a coisa parece que está avesso. O que era para ser verdade já não é mais. O que era para ser pecado já não é mais, devido à secularização que tem adentrado em primeira instância no coração, né? Tem despertado no coração de muitos que se dizem cristãos. E de uma certa forma eles têm conseguido introduzir isso dentro das igrejas. O mesmo papel que os fariseus cumpriam. Meus queridos, com esta palavra eu quero agradecer a Deus
e dizer para os senhores que estarei deixando aqui embaixo do vídeo aí o endereço do meu blog, onde você pode encontrar aí a nossa revista em PDF, para que você estude e aproveite esta oportunidade e pedir orações aos irmãos que continuem orando por nós, por esse ministério de ensino. E você que é professor, se dedique mais. Você que às vezes tem achado que não vale a pena, continue, não desista, continue gravando seus vídeos, continue ensinando na sua escola bíblica dominical, pois Deus tem bênçãos para a sua vida. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém.